Alguns tipos de tratamento são solucionados através da integração de alguns profissionais. Em determinada fase da vida, esse tipo de integração, esse tipo de trabalho é fundamental para a nossa vida. Vamos falar agora sobre a integração do trabalho do otorrino com o odontólogo. E aqui comigo, os profissionais, Dr. Henrique Zucalmaglio e Dr. Ricardo Tavares. Tudo bem? Tudo tranquilo. Então, Dr. Henrique, enfim, os pais com suas crianças, doentinhos, fazem diversos tipos de diagnósticos, vão em diversos médicos. E ouvem sempre aquele, poxa, a segunda opinião, preciso ter a segunda opinião. Qual médico ouvir? Bom, acho que é uma colocação bastante interessante, porque isso de fato é muito frequente no nosso consultório no médico otorrinolaringologista. Principalmente relacionado à questão da obstrução nasal crônica em criança, né? Então, normalmente o paciente vem a mãe, vem o pai apreensivo, porque foi lá no Dr. X e o Dr. X disse que tem que operar aquele adenoide que o pessoal fala. Aí vai no Dr. Y e o Dr. Y, não precisa operar adenoide. E eles muitas vezes chegam ao nosso consultório, uma vez que a gente já tem aí alguns anos de experiência, então muitas vezes vem pegando essa segunda ou terceira opinião, muito em função da nossa experiência. E o que eu costumo colocar aos pais é que, na grande maioria das vezes, não é uma questão de opinião, é uma questão de seguir protocolos de execução. Então, por vezes, eu oriento aos pais que nós não costumamos operar exames, nós costumamos operar pacientes que precisam de um tratamento cirúrgico. E a indicação do tratamento cirúrgico, o médico otorrinolaringologista, ele precisa ter uma visão holística desse paciente, onde o raio-x, o exame radiológico, aquela imagem que aparece naquela radiografia é um dos itens a sugerir a conduta. Entretanto, existem inúmeros outros cofatores. Nós não podemos deixar de assistir uma criança obstruída e, se é uma criança obstruída de forma grave, de forma importante, que talvez até precise de uma intervenção cirúrgica, essa criança necessariamente terá uma alteração facial. Essa criança terá uma atresia de maxila, essa criança terá uma mordida alterada. Você em casa que está com seu filho pequeno, feche os dentes, oclua os dentes, e veja como está o padrão oclusional dos dentes. As cúspides, as pontas dos dentes precisam estar todas elas bem encaixadinhas. Se elas não estão bem encaixadinhas, há algo aí que pode estar relacionado com uma obstrução nasal crônica. Uma criança que você vê no sofá está sempre inclinadinha para frente, no que nós chamamos de uma posição cifótica. Isso é um padrão adaptativo do respirador bucal. Aquela criança que está sempre com a língua meio para fora, que a gente chama de ceceio, o lábio inferior sempre caído, hipotônico que a gente chama, o lábio superior suspenso, retraído, sempre com exposição dos incisivos. Parece que a criança é um eterno sorridente. Na verdade, ele é um eterno sofredor, porque ele está sempre com a boca aberta. É uma criança que vive respirando pela boca. É uma criança que está sempre ressecando a sua garganta. Automaticamente é aquela criança que não consegue largar o bico, é o neném aquele que não larga o bico de jeito nenhum, assim como um adulto que está sempre mascando ponta de caneta, ou precisa estar mascando alguma coisa, sempre mascando um chiclete ou uma bala. Por quê? Porque o hábito respiratório bucal trará um ressecamento na cavidade oral e um ressecamento por consequência na garganta. Então, a união de todos esses elementos, entre outros, é que nos determinará a indicação do tratamento adequado e não só simplesmente uma percentagem de um exame radiológico de uma imagem adenoidiana, né? Entendi bem, então é certo que a obstrução nasal ela pode causar problemas ortodônticos? Pode mesmo? Pode sim. Na verdade, como o Dr. Henrique falou, é um processo adaptativo, né? Principalmente a criança que está em fase de desenvolvimento ainda, o organismo reconhece que não está entrando ar suficiente pelo nariz e sim pela boca. Então o organismo trata de se adaptar a isso. Como? Vamos melhorar a passagem do ar pela boca e vamos esquecer do nariz, né? Então o que isso ocasiona? O céu da boca é o chão do nariz, né? O ar que deveria passar pelo nariz está passando pela boca. Então o organismo, se adaptando, levanta o céu da boca. Só que, levantando o céu da boca,
os dentes se aproximam e aí não há espaço para os dentes da frente, quando vão nascer, entrarem no lugar certo. Então os dentes se projetam para frente, a língua se posiciona num lugar inadequado. E aí muitas vezes os pais levam o filho ao ortodontista, né, para corrigir um problema ortodôntico, sendo que a causa ainda não foi avaliada. Por isso que é importante essa integração, que o ortodontista também reconheça as causas da alteração e que a gente possa trabalhar em parceria com o ortodontista, porque um vai ajudar no tratamento do outro. E é aí que então o trabalho do otorrino ajuda no trabalho do dentista, e tem que ser integrado. E vice-versa. Exatamente. E ainda agregaria, né, muito bem colocado pelo Dr. Ricardo, é importante que o pessoal em casa entenda que isso que o Dr. Ricardo coloca são alterações ósseas, pessoal. Nós estamos falando de uma mudança esquelética de uma criança que talvez se eternize se não for feito um correto diagnóstico. E sempre lembrando que em cima desse arcabouço ósseo nós teremos todas as inserções musculares. Por consequência, a estrutura óssea alterada acabará trazendo um remodelamento de inserções musculares. E esses indivíduos provavelmente serão indivíduos com dor crônica na vida adulta. E aí entra o papel também de um outro profissional, que é a fonoaudióloga, que é o trio de trabalho na via aérea superior. Como o Dr. Ricardo já colocou, o otorrinolaringologista, o ortodontista e, complementando a parte de tecidos moles, o trabalho da fonoaudióloga. Eu acho que a criança assistida por esses três profissionais, em integração, sem sombra de dúvidas, terá o seu problema completamente diagnosticado e muito bem tratado. Que profissional a pessoa em casa poderia procurar primeiro? Geralmente, acho que o nascimento seria com o otorrino. Habitualmente, o fonoaudiólogo e o ortodontista, eles têm a rotina de pedir, como nós trabalhamos no elemento causal, o otorrinolaringologista trabalha no elemento causal, a ortodontia trabalha a parte já de consequência e a fonoaudióloga a consequência da consequência. Então, talvez o ideal fosse a avaliação diagnóstica no elemento causal, a sua resolutividade, seguido de um tratamento ortodôntico, já trabalhando a parte esquelética alterada, e em conjunto com o ortodontista o trabalho fonoaudiológico complementar na parte de tecidos moles. Exatamente. Não sei se o Dr. Ricardo concorda. Concordo plenamente. E eu só tenho a acrescentar que quanto mais precoce o diagnóstico, melhor. Eu ia perguntar isso, Porque em que idade seria consequências, importante isso? eu costumo dizer que é como um trem que saiu do trilho, né? Quanto mais tarde a gente corrige, mais longe ele está do caminho certo. Muito bem. Maiores as consequências, algumas delas inclusive permanentes, né? Então, o diagnóstico precoce da causa, que é da área do otorrino, é muito importante. E a partir daí, corrigir as pequenas alterações, se for precoce o diagnóstico, ortodônticas e fonoaudiológicas. Né? Tá certo, então. Obrigada pelas orientações. Foi um prazer. Foi um prazer. E até a próxima. Até.